Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje 14 pessoas na região metropolitana do Recife. Entre os presos estão empresários e coronéis da Polícia Militar de Pernambuco. Os presos são acusados de participar de um esquema de desvio de dinheiro destinado aos moradores da Mata Sul, atingidos pelas cheias de 2010 e 2017. A operação começou logo cedo. Agentes da Polícia Federal chegaram antes das 7 da manhã ao Palácio do Governo, na área central do Recife. Alguns ficaram do lado de fora e outros nos jardins, na parte interna. Os policiais federais e os servidores da Controladoria Geral da União cumpriram mandados de busca e apreensão na Casa Militar, que funciona num prédio anexo ao Palácio, também no prédio da Vice-Governadoria, na Avenida Cruz Cabugá, e na Ceasa, no bairro do Curado. Os documentos e os computadores apreendidos foram levados para a sede da Polícia Federal. Entre as 14 pessoas presas estão empresários e 4 coronéis da PM. Outros 4 coronéis foram levados para prestar depoimento na sede da Polícia Federal. Entre os que tiveram de prestar depoimento estão o coronel Mário Cavalcante, ex-chefe da Casa Militar no governo Eduardo Campos, e o coronel Carlos D'Albuquerque, que foi comandante da PM até o início deste ano. Entre os empresários presos estão Ricardo José Padilha Carício e a mulher dele, Rafaela Padilha. Os dois também foram presos no mês passado, acusados de fraude no contrato de venda de merenda escolar. De acordo com a Polícia Federal, os presos são suspeitos de ter algum envolvimento com o desvio do dinheiro que veio do governo federal para os desabrigados das cidades atingidas pelas enchentes de 2010 e 2017. A amostra que nós fizemos não pegou obras, pegou só a parte de apoio de serviço, tá? De aquisição de alimentos, de cobertores, de lonas. Foi feita uma amostra. Não entramos na parte de obras. Mas pode entrar. A investigação vai continuar. Se houver algum indício, alguma coisa, pode ser aprofundado. Você deu exemplo de cobertores. As pessoas recebiam esses produtos? Exatamente isso. Se ele foi adquirido, se foi distribuído. Por exemplo, também houve identificação, tem muitas doações. A doação foi feita. Mas não pegou. Veja bem, a suspeita que a doação foi feita e em função da doação, veja bem, isso é uma hipótese, gente, que simulou uma compra de algo que já tinha. Os contratos investigados pela Controladoria e pela Polícia Federal somam 450 milhões de reais em 7 anos. A Polícia Federal ainda não sabe quanto foi desviado. Ainda não é possível apontar o número exato desse desvio, só que em alguns casos da contratação a gente via ali uns faturamentos de 20%, às vezes 30% em cada um dos itens, né? Então, como são vários contratos de vários itens diversos, o momento também agora é de quantificar, né, o valor desviado. Esses contratos que foram assinados por esses coronéis, alguns que tinham diretamente participação na Casa Militar? Olha, sempre o contrato é assinado por um servidor público, né? Agora, exatamente a participação, né, do crime é de quem assinou, não necessariamente, né? Eventualmente ele pode ter sido levado a erro, alguma coisa nesse sentido. E a investigação tenta descobrir exatamente quem praticou o ato e não quem postou a assinatura ali naquele contrato. O comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Vanildo Maranhão, esteve pela manhã na sede da Polícia Federal. Ele foi convidado pela direção da Polícia Federal para saber detalhes da operação. O coronel Vanildo Maranhão não é suspeito nem está sendo investigado. 4 coronéis da Polícia Militar foram presos temporariamente durante a Operação Torrentes da Polícia Federal. Os oficiais trabalham na Casa Militar do Governo do Estado. São os coronéis Fábio de Alcântara Rosendo, Laurinaldo Félix do Nascimento, Roberto Gomes de Melo Filho e Valdemir José Vasconcelos de Araújo. Além do empresário Ricardo Padilha e da mulher dele, Rafaela Padilha, a Polícia Federal prendeu outras pessoas que têm ligação com as empresas investigadas. Foram presos Antônio Manuel de Andrade Júnior, Everton Soares da Silva, Rosiane Santos de Andrade, Daniel Pereira da Costa Lucas, Taciana Santos Costa, Ricardo Henrique Reis dos Santos, João Henrique dos Santos e Antônio Trajano da Rocha Neto.
A Polícia Federal informou que ainda falta ser preso Ítalo Henrique Silva Jacques, que não foi encontrado pelos agentes. O advogado dele disse que Ítalo Henrique deverá se apresentar amanhã às autoridades policiais. O advogado Ademar Rigueira, que defende o empresário Ricardo Padilha e a mulher dele, Rafaela Padilha, e também os presos Ricardo Henrique Reis dos Santos, Taciana Santos Costa e João Henrique dos Santos, informou que só vai se pronunciar depois de ter acesso à denúncia completa. Nós não conseguimos contato com a defesa dos outros acusados. E a Casa Militar informou que não vai se pronunciar, mas o governo do estado enviou nota sobre a operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Na nota, o governo reafirma a disposição de prestar todos os esclarecimentos necessários, como sempre tem feito quando solicitado por órgãos de controle e fiscalização. De acordo com a nota, a Operação Reconstrução, a partir de julho de 2010, envolveu recursos do Estado de Pernambuco e da União, dirigidos ao atendimento emergencial às 120 mil pessoas da Mata Sul atingidas pela enchente, bem como o trabalho de reconstrução das cidades. E que as prestações de contas foram apresentadas a tempo às autoridades competentes, estaduais e federais. Não foi descumprido nenhum prazo ou foi negada nenhuma informação por parte do governo de Pernambuco. Sobre a Operação Prontidão, realizada após a enchente deste ano, os prazos da prestação de contas ainda estão em curso. A nota diz ainda ser lastimável o processo de espetacularização negativa das atividades de controle da atuação pública e que o governo do estado lamentou a ação na Casa Militar, que considerou desproporcional. De acordo com a nota, o acesso a todos os documentos e equipamentos, assim como a qualquer outro documento público, poderia ter sido solicitado sem a necessidade de qualquer ordem judicial. 2010 foi um ano difícil para milhares de famílias em 68 municípios pernambucanos. A chuva forte e as enchentes provocaram destruição, sofrimento. 16 pessoas morreram, mais de 80 mil ficaram desabrigadas. Relembre com a gente o que aconteceu em algumas cidades. Em Ipojuca, bairros ficaram alagados. Em primavera, além das consequências na cidade, o volume da Cachoeira do Urubu foi de assustar. Em Cortês, um cenário arrasado. Casas desapareceram, outras ficaram ameaçadas de cair. O único hospital foi destruído pela força da água. Para entrar ou sair de Palmares era difícil. Pouco restou das pontes. A casa paroquial foi abaixo. Caminhões atolaram. Todo o centro da cidade de Barreiros ficou submerso e no escuro. Em Catende, a chuva forte e a enchente provocaram estragos em quase 600 casas. Problemas graves também em Água Preta, onde a chuva e a enchente expulsaram as pessoas das casas. Em Barra de Guabiraba, a água arrastou móveis e acabou com a casa de muitas famílias. Foi difícil trafegar pelas estradas de Pernambuco naquele ano. Quase 4.500 quilômetros de rodovias foram destruídos. Muitos moradores das zonas rurais ficaram isolados. Muita gente se cadastrou para receber roupas, colchões, água, alimentos. Voluntários e o Exército ajudaram na distribuição em Palmares, por exemplo. Agora, em 2017, a situação complicou de novo em 31 municípios pernambucanos. 55 mil pessoas tiveram que sair de casa por causa da chuva forte e das enchentes. Veja o que aconteceu em algumas cidades. Entre os municípios atingidos, Ribeirão, onde o nível dos rios que cortam a cidade subiu e a água invadiu as casas. Em Barreiros, o rio também transbordou. Com medo, moradores tiraram móveis e eletrodomésticos de casa. As pessoas em Sirinhaém também passaram sufoco. Muitos voluntários se uniram para ajudar as vítimas das enchentes no Agreste e na Mata Sul. Nos abrigos, espalhados nos prédios públicos e escolas das cidades atingidas, milhares de pessoas precisaram de alimentos, água mineral, colchões e produtos de higiene. E o repórter Ronan Tardim está neste momento na sede da Justiça Federal, no bairro do Jiquiá, no Recife. Os presos na operação de hoje da Polícia Federal foram levados para lá. Olá, Ronan, boa noite para você. O que é que os presos estão fazendo exatamente aí na Justiça Federal?
Audiência de custódia, Meire. Boa noite para você e para todo mundo que está ligado aqui no NETV, segunda edição. A gente tem imagens para mostrar do momento que os 14 presos chegaram aqui ao prédio da Justiça Federal. Os 14 presos, incluindo os 4 coronéis da Polícia Militar. Alguns tamparam o rosto para não serem filmados. Esse foi o momento que eles chegaram aqui para a audiência de custódia. Todo mundo está passando por essa audiência. Essa audiência dura de 15 a 20 minutos. Os 4 coronéis da Polícia Militar já saíram daqui e eles tiveram a prisão mantida. 3 foram levados para Paudalho, na Academia de Polícia, e um, de acordo com a Justiça Federal, vai receber uma tornozeleira. O Laurinaldo Félix do Nascimento vai ficar preso em casa. A gente continua aqui esperando que outras 10 pessoas estão passando por essa audiência de custódia. Tem aqui uma van da Polícia Federal e vários carros por aqui esperando essa audiência terminar. Bom, no caso dos homens, se a prisão for mantida, vão para o cotel. Como tem mulher envolvida, pode ir para a colônia penal feminina. Meire. Ronan Tardim, ao vivo da Justiça Federal no Recife. E você